É isso aí, pessoal. Então vamos começar a estudar sobre a história da lição de número 10, Deus envia o Salvador. Isso aí. E já temos vários textos indicados aí na revista de vocês. Vocês leem para poder ampliar o entendimento de vocês. Mas eu quero ler Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, como vimos lendo a Bíblia até agora, nós vimos que o pecado se multiplicou muito e ele conseguiu também entrar lá dentro do jardim do Éden. Não é isso que estamos aprendendo até agora? O povo de Deus, ele foi escravizado por causa da desobediência, sofreram consequências terríveis. Todo o povo, porque eles abandonaram a Deus. Por causa da maldade do pecado, eles sofreram várias coisas, várias situações marcaram a história do povo de Deus. Será que vocês se lembram alguma coisa ruim que aconteceu com o povo de Deus em consequência dos seus pecados? Vamos ver! E aí, primários, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia e agora a gente vai ver top 3 problemas que o povo de Israel passou por causa do pecado. Vamos lá! Primeiro problema, os israelitas peregrinaram por 40 anos no deserto até chegarem à terra prometida. Um percurso que levaria semanas ou meses. Se tornou muitos anos por causa dos pecados deste povo. Você sabia dessa? Problema número 2. Dentre os milhares que saíram do Egito com Moisés, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Muitos morreram em batalhas contra povos inimigos ou castigados por Deus por causa da desobediência deles e da idolatria. Top 3. O cativeiro da Babilônia foi um episódio marcante na história do povo hebreu, onde parte significativa da população judaica foi levada a viver na Babilônia sob o comando de Nabucodonosor II, após cercarem Jerusalém e destruírem toda a cidade. E esse foi o nosso top 3. E vocês viram que nesses top 3 o pecado vem acompanhado de problemas e destruição. E a história do povo de Deus está cheia de exemplos para aprendermos a escolher a obedecer a Deus em primeiro lugar. Bom, Deus criou o mundo perfeito. Porém, a maldade e o pecado entrou no coração das pessoas. E como vemos ao longo do tempo, esse pecado deixou o homem afastado de Deus, afastou o homem da presença de Deus. Então, o que acontece? O que é santo, ele nunca se mistura com o que não é santo. Ou seja, precisamos ser santos porque o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, é santo. E até hoje vemos que o pecado ele continua trazendo muitos males à humanidade. Mas mesmo assim nós vemos através dos milagres que Deus tem feito em nosso meio que Ele não nos abandonou. Ele continua manifestando seu poder na criação e no ser humano. Ou seja, Deus não desiste de nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa que haveria de nascer de uma mulher um dia que esmagaria a cabeça da serpente e acabaria com o pecado. Essa promessa de Deus de que nasceria um Salvador, ela foi anunciada por muitos anos e por vários profetas. Tipo esse daí, Ouçam as palavras do teu servo Isaías, ó povo que andava em trevas, olhem para a luz. Um menino nos nasceu, o filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Pai da Eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz e Deus Forte. O seu reino será justo e nunca terá fim. Aleluia! Aleluia! E a pergunta que eu faço a vocês sabem de quem o profeta estava falando? Dá um tempinho para vocês responderem.
Sim, exatamente. Dele, Jesus. O amor de Deus foi tão grande e é tão grande para conosco que ele decidiu enviar seu Filho amado Jesus para salvar toda a humanidade. Mas naquela época as pessoas ainda não sabiam tudo que nós sabemos hoje, porque ainda só havia sido feita a promessa, Jesus não tinha nascido ainda. Então eles ficaram aguardando por muito tempo, até que a promessa se cumprisse. E aí vai outra pergunta: vocês, se estivessem lá, vocês conseguiriam ficar esse tempo todo esperando ou ficariam impacientes e apressados para que se cumprisse logo a promessa? Muito tempo se passou desde a promessa de Deus. Alguns, com a espera, talvez a demora, desistiram de acreditar nessa promessa. Mas tenho certeza que muitos também nunca abandonaram a esperança em Deus de que de fato Ele enviaria um Salvador. Sabe, nós precisamos confiar. Se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, não é? Enfim, chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir. Então aconteceu que Deus enviou um anjo para falar, com Maria e José, de que eles seriam cuidadores do Filho de Deus, seriam os pais terrenos dele. Glória a Deus por isso, eles foram escolhidos para essa missão. E como nós já sabemos, aquele bebê foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Que bênção, que obra esplêndida do nosso Deus. E quando eles estavam, enfim, em Belém, naquela cidade que foi escolhida por Deus para que o Filho de Deus nascesse. E numa simples estribaria, aquele lugar onde ficam os animais, não tem na fazenda? Pois é, foi num lugar como esse que o Filho de Deus veio ao mundo. Como vimos, crianças, naquela noite, até mesmo os pastores que estavam apacentando foram visitados por anjos que anunciaram que naquele dia o menino iria nascer, esse Jesus, o Messias prometido. E na mesma hora, os pastores eles correram até Belém e conseguiram ver Jesus ainda na manjedoura. Os dias então se passaram depois do nascimento, enfim, do Messias prometido. Glória a Deus! E como era costume, dos judeus, passado certo tempo, chegou então o dia de Jesus ser apresentado no templo. Sabe? E lá no templo havia uma pessoa muito especial que estava aguardando com muita alegria aquele momento. Ele estava tão ansioso e tão feliz com aquela situação, com, enfim, o cumprimento da promessa de Deus, que eu imagino que não cabia no peito dele tamanha alegria e emoção. Será quem é ele, hein? Vamos ver? Aleluia, eta glória, que é o servo Simeão. E Deus falou que eu ia ver Jesus com meus próprios olhos. Agora ele está aqui. Ele nasceu, Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia, eta glória. Agora eu posso morrer feliz. Aleluia! O Senhor jamais desistiu de nós. E o melhor de tudo, tia, é que Ele não deixou a promessa da salvação ser esquecida. As pessoas precisam saber que Deus não esqueceu de nós. Glória a Deus, que bênção, Por isso os profetas, no decorrer da história, anunciaram a vinda do Messias, Jesus, o nosso Salvador, para nos perdoar de todo o pecado, não é? Com certeza. E nós continuamos anunciando, não a sua chegada, porque Ele já veio, Ele já morreu na cruz por nós, mas nós anunciamos que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, buscar nós, os seus filhos, aqueles, que forem filhos de Deus, que receberem a Ele, o Cristo, como seu Senhor e Salvador. Por isso, queremos fazer um convite, Sim. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador, creia agora mesmo que Ele veio, deixou toda a sua glória lá no céu e se fez homem. Você viu? Nasceu num lugar muito simples e é o nosso presente, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ore conosco e receba-o em seu coração para que você também possa um dia, quando Ele voltar, morar lá no céu com Ele, onde nós viveremos sem dor, sem pecado. O que mais?
Sem morte, sem choro. Sem tristeza, né? Vai ser muito bom, maravilhoso, massa. né? Glória a Deus, então, pelo nosso presente, que é Jesus, o Salvador.